Então vamos falar do elefante na sala, ou melhor, o Deus do Sol na sala, Nika. O Gear 5 é a coisa mais genial que o Oda fez, ou o maior retcon da história dos shonens. Porque, cara, desde que o Gear 5 apareceu, o pessoal ficou dividido pra caramba. Eu vejo aqui nos comentários, eu leio tudo, e tem basicamente dois times. O time 1 que o Oda é gênio, ele planejou isso há 25 anos, e tudo tá conectado. E o outro é que o Oda estragou o Luffy, transformou ele num deus, e que matou o esforço dele. E cara, os dois lados têm bons argumentos. Então, hoje a gente vai destrinchar isso, sem romantizar, sem hate gratuito. Vamos analisar como analista da obra. Porque vocês, cara, vocês não são só inscritos, vocês são estudiosos de One Piece. Então bora debater. Nika foi um erro que salvou One Piece ou início do fim? Vamos começar aqui, cara, defendendo Oda. Porque tem muita gente que fala que ele inventou isso do nada. E cara, ele não inventou. One Piece sempre foi mitológico. Olha, desde o começo, One Piece nunca foi só caça-tesouro de piratas. Sempre teve uma camada mitológica por baixo. Skypiea, que todo mundo achava que era filler na época, já falava de deuses. Deus Enel, Deus do Sol, Deus da Chuva, Deus da Floresta, Deus da Terra, cara. E os dragões celestiais chamavam literalmente de deuses. Então essa parada de divindade sempre esteve lá. Oda só não tinha dado nome e forma ainda. E tem mais. A vontade herdada sempre foi o pilar do One Piece. Hilo Luke passou a vontade pro Chopper. O Roger passou a vontade pro Shanks, que passou pro Luffy. Clover e os estudiosos de Ohara passaram a vontade para Robin. Então o Luffy herdar a vontade de Joy Boy, que herdou a vontade de Nika, é a progressão natural que o Oda já vinha construindo há mais de 25 anos. Não foi do nada. E aqui, cara, vem um conceito mais foda. As frutas do diabo, especialmente as zonas míticas, são a forma física da vontade herdada. E sabe como a gente sabe disso? O Vegapunk teorizou em Egghead que todas as Akumas no Mi nascem dos desejos dos humanos. Tipo, e se eu pudesse fazer isso? E aí a fruta existe. Então, cara, pense comigo. O desejo mais antigo da humanidade, aquele que atravessa 800 anos de história, é ser livre. Esse desejo se materializou na fruta de Nika. Uma fruta esperada por alguém que compartilha o mesmo desejo. E ela fica lá, esperando alguém que seja digno. Por 800 anos, ninguém conseguiu despertar essa fruta. Porque ninguém, cara, era capaz até o Luffy chegar. E aqui tá o ponto. O destino deu a fruta pro Luffy, mas foi o esforço do Luffy. O Gear 2, o Gear 3, o 4, o Haki, treino com o Rayleigh, apanhado do Kaido 3 vezes, que levou a seu despertar. O destino não é o convite, mas o mérito é a entrada. E isso conecta tudo. O século perdido, Joy Boy, as promessas não cumpridas. Agora, a gente entende porque o governo mundial apaga a história. Porque existe uma divindade na libertação. E se o povo souber disso, acabou o controle deles. Então não é sobre o Luffy ser especial, porque sim. É sobre ele ser o único capaz de carregar o peso de uma promessa de 800 anos. Isso é muito maneiro, cara. Mas também, eu entendo perfeitamente o lado dos inscritos que estão incomodados. Eu vou ser honesto, mano. Eu também não gostei no começo e eu tinha meus medos. Primeiro, a mudança do nome da fruta. Muita gente sente que foi um retcon forçado. E tipo, a Gomu Gomu no Mi era criativa, né, cara? E realmente isso aqui foi um retcon. O Luffy pegava uma fruta aparentemente bosta e fazia ficar absurda. Com criatividade, com esforço, com improviso. E de repente, mano, na verdade ela sempre foi uma fruta de um deus. Cara, é justo ficar incomodado com isso aqui, né, cara? Isso aqui é muito ruim, mano. Porque isso meio que tirou aquela sensação de que ele era fracassado e se tornou foda. Daquele moleque que pegou a pior fruta possível e fez dar certo. E tem outro medo real. E se o Luffy é o escolhido por uma profecia de 800 anos, ele ainda é o pirata mais livre do mares? Ou ele virou um boneco do destino? Tipo, o riso do Gear 5, aquele riso constante, mano. É o Luffy rindo ou o Nika rindo? Porque se for Nika, o Luffy morreu. Ele vira uma casca vazia pro Joy Boy. E isso assusta, mano. Porque a gente ama o Luffy. A gente não quer ver ele virar um avatar de uma divindade. E aqui vem o medo sério. O risco de tudo girar em torno de Nika. Todo o mistério, toda a profecia, todo o poder. Se tudo agora é porque Nika fez isso, ou porque Nika é a resposta, One Piece perde a vastidão que sempre teve. O mundo fica pequeno, fica dependendo de uma única figura divina. E isso é perigoso, porque One Piece sempre foi um mundo gigante e diverso, com centenas de personagens, centenas de histórias. Se tudo virar sobre a jornada de Nika, a gente perde isso. E também, cara, vou trazer essa comparação aqui, mano. Naruto era um fracassado, rejeitado, o que ia provar que esforço vence o talento. Até descobrir que ele era filho do Hokage, reencarnação de Asura, escolhido pela profecia, e aquilo esvaziou o personagem. A gente tem medo que isso aconteça com o Luffy, que tudo que ele conquistou vire, mas ele era escolhido desde o início. E isso, cara, isso machucaria bastante. Mas agora vem a pergunta, Oda tá ciente disso? Ele tá tentando equilibrar as coisas? Eu acho que sim, cara. Vamos voltar naquele ponto. Ninguém despertou a fruta por 800 anos e o Luffy conseguiu. Por quê? Porque ele treinou,
porque ele apanhou, porque ele morreu e voltou. O destino não fez o Luffy despertar a fruta. O próprio Luffy que fez ele despertar a fruta. O destino, cara, só colocou a fruta na mão dele. O resto foi mérito. Isso é crucial. Porque se o Oda mantivesse essa linha, o Luffy ainda continua sendo Luffy. Ele só tem essa ferramenta divina, mas quem usa a ferramenta é ele. E ele ainda é o Luffy. Então relaxa. Mano, e olha o que o Oda tá fazendo agora em Elbaf. Ele tá apresentando os novos deuses. O deus da guerra, Zaza, deusa da chuva. E o novo aí, cara, do Douzan, que eu nem vi o capítulo ainda quando eu tô gravando esse vídeo. Isso é genial. Por quê? Tira o peso de Nika ser o único. O mundo precisa do deus da chuva, da terra, da floresta, da guerra. Isso mostra que o mundo é um panteão. Não é tudo sobre Nika. Existem outras forças, outras vontades, outros deuses. Isso expande o mundo ao invés de encolher. E sobre o riso do G5, eu interpreto assim, mano. Esse riso sempre foi do Luffy, né, mano? Desde o primeiro capítulo. Ele ri quando tá feliz, ele ri quando tá lutando. O G5 só amplifia isso, porque quando ele desperta a fruta, ele tá fazendo o que ele sempre quis. Lutar com liberdade total, sem limites, sem regras, nem nada físico. Então, o riso do Luffy não é do Nika controlando ele. É o Luffy finalmente sendo 100% livre. E se o Oda deixar isso claro na narrativa, o medo do protagonista passivo some. E agora vamos falar sobre o porquê isso pode funcionar. Porque Nika pode ser a melhor coisa que aconteceu em One Piece. Porque se o One Piece for ligado a uma divindade da libertação, isso dá propósito muito maior pro Luffy do que ele apenas ser rei dos piratas. Agora, a luta é contra o sistema. E Mu, por 6, o governo mundial que apagou a história. E o Luffy, como reencarnação da liberdade, é antítese disso. Ele não tá buscando tesouro, ele tá libertando o mundo inteiro. E isso é épico, mano. O G5 em si, o poder de transformar o mundo em desenho animado, de ignorar a física, de fazer o impossível, é a forma definitiva de mostrar que o Luffy é o homem mais livre do mundo. Ele não respeita nada, cara. Não respeita a gravidade, não respeita a lógica, nem a realidade. Isso é genial visualmente. Diferente de tudo que a gente já viu em algum anime, que geralmente o protagonista se transforma pela raiva. O Luffy foi pela alegria, mano. E se a gente parar pra pensar, o Oda tá construindo um panteão de deuses. E provavelmente tem muito mais vindo aí, cara. Isso significa que o final de One Piece não vai ser sobre o Luffy. Vai ser sobre todas essas formas se encontrando. Isso pode ser uma guerra final mais épica de todos os tempos. Eu tô muito hypado, mano. Então, onde eu tô nessa discussão? Eu tenho medo, né, cara? Eu tenho medo do Oda perder a mão, de Nika virar a resposta pra tudo, do Luffy virar um boneco do destino. E o medo final, né, cara? Que o Luffy sempre foi escolhido, então nada que ele fez importa. Mas eu não acredito nisso, cara. Eu confio no Oda. O que ele tá fazendo até agora tá sendo bem feito. Ele tá equilibrando bem. Ele tá mostrando que o Luffy conquistou o despertar, que o destino foi só o ponto de partida. Ele tá expandindo o panteão dos deuses pra mostrar que não é tudo sobre o Nika. E se ele continuar nessa linha, Nika vai ser a melhor adição de One Piece. E se ele escorregar e fizer tudo girar em torno de Nika, isso aí vai ser o maior erro da obra. E a gente só vai saber no final. Mas até lá, vamos confiar no processo, né, cara? Bora aproveitar, bora analisar cada capítulo. Porque no fim das contas, cara, Nika não substitui o Luffy. Ele potencializa o que o Luffy sempre foi, o cara mais livre do mundo. E pra vocês, Oda expandir o universo ou diminuir o esforço do Luffy? E o que vocês esperam de outros deuses que estão surgindo agora, mano? Comenta aí, quero muito saber a opinião de vocês. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.